Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, com mais procura e menos vagas, a taxa de desemprego subiu para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, ante 11,2% no trimestre encerrado em novembro, né? Isso aí são informações do IBGE de ontem. A taxa é menor do que há um ano, mas muito por conta do crescimento nesse período do trabalho informal. Como é que você analisa esses dados, Fausto? Bem, Glauco, no meio dessa crise é bom a gente levantar algumas informações, poder ter um dado que é o dado que vai acabar se transformando como dado de referência para a gente saber de verdade o impacto que a gente vai ter a partir da crise, né, a partir da pandemia. Esse dado ele é importante para a gente porque ele é o dado que pega ali o trimestre que se encerra em fevereiro, ou seja, ele é o momento exato antes da gente entrar de maneira mais efetiva na pandemia aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente está falando bastante de desemprego, está falando de quais consequências da crise, né, da pandemia para a economia, mas o que os dados mostravam para a gente é 12,3 milhões de pessoas desempregadas antes da crise começar. Ou seja, nós já vivíamos, antes da pandemia, uma crise de emprego, que aquilo que a gente já tinha avaliado lá atrás, quer dizer, a queda da taxa de desemprego nos 2 meses anteriores, nos 2 trimestres que tinham sido passados, eles tinham mais referência aos empregos gerados no final do ano. Então, o que a gente viu é que quando a economia ali foi voltando ao seu normal, a casa dos 12 milhões novamente foi ultrapassada. Bem, a partir disso, a gente agora começa a especular o que vai ser a taxa de desemprego para frente, como é que a pandemia vai impactar essa taxa, que muito provavelmente ela vai crescer a depender das medidas, a depender de como as coisas forem caminhando, em especial daqui uns 2, 3 meses, quando a gente for olhar aí como a gente vai voltar, vai sair dessa crise epidemiológica, né, que está afetando a economia global. Na outra ponta, o dado também nos ajuda a olhar um pouco o drama e quantificar o drama das pessoas que nós estamos falando também, que são os informais, né? O dado mostra para a gente 38 milhões de brasileiros informais, ou seja, que estão agora numa situação muito difícil de conseguir algum tipo de renda a partir da paralisia propriamente dita da economia em geral. Então, se você somar ali os 12 milhões e 300 mais os 38 milhões, a gente já tem aí quase 50 milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas que precisam dessa ajuda do Estado, que foi aprovada aí pelo Senado, como foi lembrado na matéria anterior. Além disso, a gente ainda tem lá mais os 4 milhões de desalentados, ou seja, pessoas que além estavam procurando emprego, pessoas que estão numa outra situação e que está nesse entre vai e vem do mercado de trabalho. Então, nós estamos falando aí, então, um contingente bem grande, acima de 50 milhões de pessoas, e nós temos que suportar nesse momento, ou seja, dar minimamente um suporte, garantir minimamente uma renda para que atravesse essa crise. O que a gente espera, né, nesse momento é que o governo Bolsonaro primeiro assine, né? O Congresso Nacional fez sua parte do ponto de vista da medida, mas cabe agora o governo federal assinar a medida e botar ela para andar. Não sei se todo mundo tem acompanhado essa discussão mais de perto, mas o Guedes ontem está impondo que agora o Congresso Nacional deveria fazer mudanças constitucionais para poder pagar o benefício, o que é um absurdo, uma vez que o que deveria ser feito imediatamente é colocar o dinheiro na mão das pessoas, para que as pessoas pudessem minimamente continuar o seu processo de compra, de segurança alimentar, que precisa ser garantido pelo Estado nesse momento de muita dificuldade. E você comentava isso ontem ainda, né, Fausto? Porque
foi a pressão da sociedade que, de certa forma, ajudou para que esse projeto, que foi aprovado na Câmara e no Senado, passasse aí da proposta inicial da equipe econômica do Paulo Guedes de R$200 para 600, com a possibilidade de 1.200 também. E agora as pessoas precisam, né, que esse dinheiro chegue, e existe esse imbróglio aí, né? O Guedes falando que, na verdade, precisa de uma PEC, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que não precisa, né? E eu estava vendo aqui, Fausto, uma manifestação, inclusive, do ex-ministro Nelson Barbosa, dizendo que basta mandar um projeto de lei para emitir dívida acima da regra de ouro e uma medida provisória de crédito extraordinário, ou seja, está de fato nas mãos do governo. E é preciso a gente continuar com essa campanha do Bolsonaro, não, Fausto? Não, eu acho que não tem dúvidas, né? Ontem a gente viu aí pelo Brasil inteiro as panelas chamando a atenção de que agora elas estão de fato vazias, né? E que agora elas precisam voltar a ter alguma ação do Estado para que as pessoas garantam a sua segurança alimentar. É obrigação do governo federal, uma vez que o Legislativo fez a sua parte, que ele execute aquilo que foi ali definido a partir da pressão da sociedade, a partir da sociedade dizendo para os nossos governantes que era necessário uma atuação de punho mais forte, uma atuação efetiva ali com relação à conquista da segurança. Aí nós estamos chamando de segurança alimentar, porque esse tipo de recurso vai direto para as panelas, né, igual. Então acho que a gente está nesse momento agora de pressionar o governo federal. O recurso precisa sair o mais rápido possível, e a gente também precisa acertar logo as medidas que garantem a segurança para quem está empregado. Eu acho que essa é a outra ponta. O governo até agora não soltou nenhuma medida. A medida que soltou, a sociedade conseguiu derrubar, porque o que ele queria era afastar os trabalhadores por 4 meses sem nenhum pagamento. Essa medida a gente conseguiu derrubar, mas nada veio para o lugar. Ou seja, ao mesmo tempo, a gente tem na mão dele uma medida muito rápida para ele poder soltar recursos para esse contingente enorme aí de informais, de empregados, mas a gente tem que tratar também da outra metade, dos 50% dos trabalhadores formais, que neste momento, no governo até agora, pouca coisa fez. Disse que o Banco Central anunciou empréstimos para um tamanho de empresa ali, pequenas empresas até 10 milhões de faturamento, mas esse empréstimo também não chegou na mão dessas empresas, sequer saiu as regras pelo BNDES de como esse empréstimo vai sair, e as empresas começam a ameaçar os trabalhadores de demissão. Então, quer dizer, e algumas já demitindo, inclusive. Então, o que nós temos hoje que pressionar muito claramente, cada dia, cada momento, então, é que Bolsonaro pague a conta que ele precisa pagar e a gente cobrar o Estado das ações que precisam ser efetivadas o mais rápido possível. E, nesse caso, os trabalhadores formais, se o governo federal não tomar as medidas que precisam ser tomadas, cabe a gente pressionar o Congresso Nacional para que elas venham. A pressão vai continuar, Fausto. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.